Bom dia, nós estamos todos juntos nesta manhã um pouco fria, justamente para nós começarmos a nossa semana especial, na verdade, 10 dias de oração, de poder e também de jejum. Você está preparado? Vamos juntos? Nós vamos compartilhar aqui com vocês um pequeno PowerPoint que é um resumo da revista especial que a Igreja Adventista na América do Sul preparou para nós. O tema desses 10 dias de oração, de consagração, é famílias fiéis até o fim. Você pode ver na tela um pouquinho do espírito que deve reinar em nossa família, que é o espírito de oração, é o espírito de consagração. Então, o que é que temos a fazer? É orar, é cantar e principalmente orar. Este vídeo será enviado para todas as comunidades, para as nossas igrejas e grupos aqui do centro do Japão. Chiba, Kagamigahara, Sui, Sesaki, Kariya, Toyota, Toyohashi, Tokai, todas as igrejas estão conectadas. O que é que nos move a este momento de consagração? De 10 dias de oração e também de jejum. É que nesse último ano, nesses últimos meses, nós temos vivido uma crise como nunca vista. Mas essa crise, a pandemia, ela também deve gerar um conjunto de oportunidades para todos nós. Que tipo de oportunidade seria? Bem, o pastor Ayrton Killer, ele nos apresenta resumidamente quais deveriam ser os nossos olhares e a nossa atitude. Ele diz, na verdade, que todos nós temos necessidades reais de tempo, um tempo de qualidade dedicado aos amigos, à família, aos irmãos, aos colegas de trabalho, mas principalmente demonstrações de carinho, afeto, amor e tempo de oração. Ele resume, então, em reais necessidades, um tempo que você dedica a alguém, com amor e em espírito de oração, para testemunhar. E como é que nós podemos fazer isso? Começando por nós mesmos, exercitando isso em nossa família. Então, o primeiro passo é buscar verdadeiramente a presença do Senhor em nossa casa. Porque Ellen White, no livro E Recebereis Poder, na página 184, ela diz o seguinte, que os nossos lares devem ser postos em ordem e feitos diligentes esforços para interessar todos os membros da família nos empreendimentos missionários. Ela diz lá que nós devemos procurar envolver a atenção de nossos filhos em zeloso trabalho pelos que não estão ainda convertidos. E ele ainda desafia cada um de nós a sermos o quê? Pessoas de oração. Abrir a nossa alma ao Senhor logo pela manhã, bem de manhã. E diz ainda mais, envolva-se nesses 10 dias não apenas em orações diárias, mas também em ações missionárias, com a sua família, com os seus parentes. E ele termina esta convocação dizendo assim, que essas declarações do Senhor que nós vamos analisar e estudar ao longo da semana, por meio da comunhão pessoal, dos pequenos grupos ou dessas orações nas igrejas, fortaleçam a sua e a minha família, para que cresçamos espiritualmente. Esse é o desejo do presidente Ayrton Killer, que é o presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. E como nós somos brasileiros, nós então vamos utilizar o material em português. E aqui está. É uma revista que tem 10 temas. Esses 10 temas estão aí colocados, você pode ver,
Mas o tema número 1 é o tema a prioridade da família qual é? Não é qualquer prioridade, é a prioridade número 1. Então você pode ver que aqui já há uma redundância. Prioridade significa que nós vamos dar o primeiro lugar. E ainda diz número 1. Qual seria então a prioridade da família? A música oficial que nós cantamos, ela já diz um pouco sobre isso, né? Diz lá que as famílias devem ser o quê? Fiéis até o fim. Mas mais do que um dever, a letra deste hino oficial, na verdade, é uma profissão de fé. E o que que é uma profissão de fé? É uma declaração pública da nossa fé. E qual é a essência dessa música, do hino oficial? Nós vamos aprender. Qual é? Nós vamos proclamar que aguardamos o Senhor, fazendo o quê? 4 coisas, basicamente: servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, adorando ao Senhor e, como resultado, apressaremos a sua volta, não é? Então, é esta a nossa prioridade, a prioridade que a nossa família precisa ter. Mas para isso a gente deve buscar ao Senhor em oração e humildade de espírito. Bom, vamos então começar. Qual era o plano original de Deus para as famílias? Deus criou a família humana para que pudéssemos tornar uma com a família celestial. E era propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Que lindo, não é? Repovoar o céu com a família humana. Então, qual é o propósito de Deus? Ele quer que as famílias da terra sejam um símbolo da família do céu. E como é que a gente faz isso? 4 textos da Bíblia mostram claramente isso. Gênesis 1, Salmo 127, Efésios 6 e Colossenses 3. Nós vamos resumir rapidamente. O que diz Gênesis 1? Que a família humana deveria dominar os animais da terra, deveria ser também fecunda. Nós deveríamos reproduzir, termos filhos. Nós deveríamos também encher a terra. Nós deveríamos nos sujeitarmos a ela, deveríamos trabalhar, construir, edificar uma casa. Mais do que isso, talvez até mesmo levantar de madrugada, não é? Vigiar o patrimônio. Mas será que isso seria suficiente sem a presença de Deus? Claro que não. Então, qual é a prioridade da família? Seria fazer tudo isso? Efésios 6 continua dizendo que a gente deve, como filho, obedecer aos pais e, como pais, não provocar a ira dos filhos. Nós devemos criar esses filhos na disciplina e no temor do Senhor, na admoestação do Senhor. Mas será que tudo isso deve ser prioridade? Adianta a gente levantar de madrugada, dormir tarde, conseguir o pão, vigiar o patrimônio, se o Senhor não edificar a nossa casa? Não, não adianta. E Colossenses diz o seguinte, que a gente deve fazer tudo por palavra e ação em nome de Jesus, dando graças ao Senhor. Vocês podem perceber então que a prioridade se caminha a esse dar graças ao Senhor, a fazer tudo por palavra e ação em nome de Jesus. Então, a prioridade nossa como membros de uma família cristã aqui na Terra é mais do que esposas se sujeitarem aos esposos, é mais do que maridos amar as esposas, sem tratá-las com amargura, é mais do que filhos obedecerem aos pais, é mais do que pais, não é? Não provocar a ira dos filhos. Se resume repetindo em servir, amar, honrar, adorar e aguardar o Senhor Jesus. A essência do viver em família
é isso. E como é que nós conseguimos fazer isso? Nós devemos ensinar por preceito e exemplo, diz lá o lar adventista. E diz mais um pouco que nós devemos ser sacerdotes como pais, médicos, enfermeiros e mestres, 4 funções, não é? Unir os filhos a nós mesmos e a Deus. E por que diz sacerdote, médicos ou médico, enfermeiros e mestres? Por quê? Curiosamente, o médico, ele, quando há necessidade, você procura o médico para um diagnóstico, não é? E também para uma intervenção cirúrgica. Então, o médico, ele tem a capacidade de prescrever um tratamento, um remédio, mas também fazer uma intervenção de mudança, que é a cirúrgica. E o enfermeiro ou a enfermeira? Ele tem a missão de cuidar, de zelar, de ministrar aquele remédio se a pessoa está numa clínica ou hospital. O professor, o mestre, ele guia dia a dia, ensina, traz exercícios, avalia. E o sacerdote, ele encaminha a sua família ao Senhor, diariamente, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, por zelo, entregando a sua vida também diariamente no altar do Senhor. Um outro destaque que nós queríamos dar tem a ver em sermos luz. Só quando recebermos a luz de Deus diariamente em nosso coração, nós poderemos ser luzes. E que virtudes aqueles que têm a luz no coração, na mente e no coração, vão exercer? A graça, a amabilidade, a paciência, a bondade e a firmeza. Diz o livro Testemunhos para a Igreja. Esses são princípios da lei do Senhor que devem governar pais e mães. E que atitudes nós devemos exercer em nosso lar, num lar cristão? A disciplina, não é? A família bem ordenada e bem disciplinada, diz o comentário bíblico, que é o melhor dos sermões. Uma família bem ordenada e bem disciplinada. E os filhos devem, então, obedecer aos pais. E a família, que influência, que poder exercerá? Um poder sobrenatural, porque Cristo, o Deus Criador e Restaurador, estará no comando de tudo. E como exemplo, no livro Vidas que Falam, Ellen White nos apresenta como Enoque andou com Deus. Ele não andou como um eremita, isolado numa montanha. Não, ele não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo. Ele tinha uma missão, e essa missão ele executou na sua família, com as pessoas da sua com as pessoas da sua família e com as vizinhanças. Como esposo, como pai, como amigo, como cidadão, ele foi servo do Senhor, diz este livro. Se a igreja for constituída de famílias bem ordenadas, a igreja também será luz. O mundo conhecerá a verdade através dos membros que adoram em espírito de união. Se a família bem ordenada for santificada dia após dia, essa família não trará dissensões na igreja, por exemplo. Aqui diz: muitos se dizem cristãos, são cegos a seus próprios interesses. Muitas vezes eles deixam de ver completamente o que Cristo faria por eles caso fosse admitido em seus lares. Que o seu lar e o meu tenham a luz divina, a luz do céu, para então irradiarmos essa luz a todo semelhante. Vamos cantar mais uma vez o hino oficial?
Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você como sacerdote, como médico, como enfermeiro e como mestre dos seus filhos.